Olá, você que está acompanhando a Alternativa 102, seja muito bem-vindo. Você que está acompanhando a gente nas redes sociais também, está no ar mais uma edição do Falando Nisso, edição especial agora com os vereadores eleitos aqui em Faxinal dos Guedes. A gente está recebendo de 3 em 3 os vereadores para trocar uma ideia, bater um papo, conversar. Já aproveita, curta, compartilha esse vídeo, mande para o máximo de pessoas aí também. E no nosso podcast de hoje a gente está recebendo aqui o Vlad, o Marcinho e a Fran, 3 vereadores eleitos aqui em Faxinal dos Guedes no último dia 6 de outubro, para a gente conversar um pouquinho, trocar uma ideia e conhecer um pouquinho mais de cada um deles, né? Já tiveram tempo para se apresentar lá durante a campanha, né? Mas é sempre interessante a gente convidar vocês para vir aqui e saber de vocês o que vocês estão planejando, né? Agora, depois de eleitos, já, né? Tudo certo para esses próximos 4 anos. Eu vou começar conversando com o Vlad, porque você já estava lá na Câmara, né, Vlad? Agora teve a reeleição. E como que foi para você esse período? O que você viu de diferente da última eleição para essa de agora? Boa tarde, bem-vindo. Olá, Rodrigo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Alternativa. Boa tarde, Marcinho. Boa tarde, Fran. Privilégio novamente poder estar aqui e falar um pouco do nosso mandato, da nossa caminhada, o que fizemos durante a eleição, nos 4 anos que se passaram, e foram eleições distintas, Rodrigo. Quem teve esse sentimento foram... A rua nos mostrou isso, a visita casa em casa. Essa eleição foi uma eleição totalmente diferente da eleição passada. Nós ouvimos bastante reclamação nessa eleição. Nós dialogamos junto com a população. Os candidatos a vereadores, tinham 40 candidatos a vereadores, todos os 40 candidatos extremamente qualificados, uma eleição extremamente difícil, e cada candidato teve que colocar, né, as suas condições, aquilo que poderia ajudar, colaborar, aquilo que foi feito. No meu caso, eu estava indo para a reeleição, um pouco mais difícil, porque na primeira vez que você vai, você não é julgado, porque você não trabalhou ainda. Na segunda, você já é julgado. Teve aqueles que aprovaram, teve aqueles que reprovaram. Mas graças a Deus, Rodrigo, Vlad foi um vereador de posição. Eu costumo dizer que nós éramos oposição, mas eu fui posição. Como assim, Vlad? Posição de estar lá lutando para aquilo que foi bom, buscando emendas, buscando recursos. E olha só, Rodrigo, essa legislatura ficou na história de Faxinal dos Guedes. Essa 14ª legislatura, como a legislatura que mais trouxe recursos para a nossa cidade. Foram mais de 10 milhões de reais. Isso se deve, Rodrigo, ao esforço de todos os vereadores, junto com os seus pares, junto com a bancada. Mas essa fatia maior, eu preciso aqui agradecer, Rodrigo, agradecer ao Heron Giordani. Foi graças a ele estar na Casa Civil. Nós tínhamos as portas do governo do estado abertas, e lá nós conseguimos, foi quase 2 milhões de reais para o hospital. Foi dinheiro para a paz, 600 mil reais, 600 mil reais para os bombeiros, dinheiro para a educação, dinheiro para a saúde. Nós lutamos. E quando eu falo nós, não é uma individualidade do Vlad. É o nosso grupo político. E lá eu posso citar os vereadores que caminharam conosco. Jean Kelly, Ronaldo Daga, Silvio Rosa da Silva. Nós tínhamos uma bancada de oposição, mas uma bancada preocupada com o desenvolvimento de Faxinal dos Guedes. Também fomos responsáveis, Rodrigo, para trazer 2 milhões e 500 mil reais, que somados a esses 10 vão para 12 milhões e meio, que foi gasto na FAG 050. Então, o único dinheiro bom dessa obra foi esse recurso, através, Marcinho e Fran, do governador Jorginho Melo. Governador Jorginho Melo, Marcinho, que vai nos dar total respaldo nessa legislatura, para sermos parceiros do Jader e o Seco, para transformarmos Faxinal dos Guedes num verdadeiro canteiro de obras e ver a população mais feliz, Rodrigo. Marcinho, falar contigo agora também, seja bem-vindo à Alternativa. Você já está acostumado a esses estúdios aqui, né, faz algum tempo, mas teve que se ausentar aí em função da política, né, e agora de volta. Eu gostaria de pedir para você, o que te levou a isso? Você já foi na eleição passada, já se candidatou, né? Já colocou teu nome à disposição, e dessa vez você foi de novo, e dessa vez tu chegou lá. Qual era o teu objetivo? O que te levou a ser um candidato? Então, Rodrigo, prazer estar aqui na emissora novamente, cumprimentar meu colega Vlad, colega de partido aqui do PL, e a Fran também, a nossa representante da ala feminina aí, vereadora mais votada. Então, acho que é a nossa primeira vez numa mesa juntos aqui. Eu acredito que esse vai ser o cenário que vai se repartir juntamente com os demais colegas no decorrer dos anos. Mas é um prazer voltar para a emissora agora, primeira visita pós-campanha, né? Tive que me desligar, como você falou, lá em junho, por esse desejo, cara, não um desejo político, mas um desejo de servir a minha comunidade. Como o Vlad falou, nós tínhamos uma eleição muito difícil, porque foi muito bem nivelado os candidatos a vereadores, tanto na nossa coligação quanto nas demais. Então a Faxinal dos Guedes tinha muitas opções, e optou dessa vez por nós 13 e os outros 6 colegas,
Eu, de antemão, como você falou, participei de uma outra eleição, mas num cenário totalmente atípico, num momento totalmente diferente. Fiz uma campanha bem mais modesta, com menos pessoas engajadas. Sou muito grato aqui, tenho que falar que eu tinha um time junto comigo. O Marcinho praticamente colocou o nome, mas eu tive muitas pessoas ao meu lado, começando pela família, colegas, amigos, enfim, muitas pessoas que vieram nessa caminhada. E também dizer, Rodrigo, que é um novo desafio. Então, nós estávamos falando aqui nos bastidores que agora eu acredito que é um sentimento meu e da Fran, porque o Vlad vai ser alguém que é que nem o pai que pega a criança pelo braço e ensina a andar. Então, como ele já tem essa experiência, juntamente com os demais colegas que ali estão, né, Vlad, que já tiveram passagem pela Câmara, vão nos auxiliar, né, Fran, nesse primeiro momento. Então, é um momento onde a palavra esperança começou a ser trocada já pela cobrança, que é a partir de janeiro, que eles vão esperar que o Marcinho represente aquela pessoa que se sente, às vezes, não representada em algum aspecto. Marcinho, eu depositei minha confiança em você, espero que você nos honre, trabalhando, indicando. Eu quero seguir a mesma linha do que o Vlad falou, quero ser um vereador parceiro da comunidade. Gosto muito de ouvir as pessoas, porque aprendi que quanto mais se ouve, menos erra. Então, vou ser uma pessoa muito aberta, especialmente com meus colegas da Câmara de Vereadores, vou respeitar a posição dos outros, mas também eu preciso colocar a minha posição, para que eu também tenha espaço, não para ser melhor que os outros, mas para contribuir. Então, esse é o meu desejo. A palavra que eu coloquei nessa campanha é servir. E eu vou procurar honrar não só os 415 votos que eu fiz, que, diga-se de passagem, foi uma eleição, eu digo assim, bem expressiva, uma votação bem enorme, né? Isso eu acho que o Vlad até me colocou outro dia aqui na cidade, eu acho que só a Fran, né, que conseguiu pontuar, eu fiquei em segundo na cidade, né? Mas assim, quero poder representar todos os segmentos da nossa sociedade, desde lá da agricultura, aqui na cidade, do comércio, né, na cultura, que a gente se identifica um pouco porque veio anos atrás da área de eventos. Então eu tô aí para contribuir com meus colegas, né? Se o Vlad tiver uma sugestão, um projeto, a Fran tiver lá e os outros colegas que a gente achar que é positivo, que é bom para a cidade, vamos apoiar, estamos parceiro. Como o Vlad falou, hoje queremos dar todas as condições para que o próximo prefeito, que nós vamos começar aqui, é o Jader e o Ronaldo, possam ter lá na Câmara de Vereadores parceiros, mas também nós vamos precisar ouvir a nossa comunidade. Em algum momento, se nós precisar indicar, dar uma sugestão para a gestão, também vamos fazer isso, Rodrigo. Fran, bem-vinda à Alternativa também, a representante mulher, né, nessas eleições, que inclusive na última eleição nenhuma mulher acabou se elegendo, tiveram mulheres, que a Fernanda, acho que ela ficou 30 dias na Câmara um período, ficou, né? A Fernanda, nesse último mandato, a Jussi também, né? Mas eleitas diretamente não, então você teve esse privilégio dessa vez, né? A Luciana também, né? Ficou um mês lá, né? E qual é o teu objetivo, Fran? Por que você entrou na política? Nunca tinha concorrido nenhuma eleição, né? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Vlad. Boa tarde, Marcinho. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem, né? Aqui da Rádio Alternativa e região. Então, eu sou a novata, né? A novata na política, assim. A política, eu falei isso muito durante a campanha, nunca foi algo que eu almejei, sabe? Quando a gente faz, sempre falava assim, final de ano, quando tu agradece ao ano e tu faz os planos para o próximo ano, embora soubesse que esse é um ano, né? Era um ano político, eu nunca coloquei isso nos meus planos. Mas acho que Deus colocou isso na minha vida, sabe? E eu tenho mais certeza ainda depois do resultado que a gente teve. Eu sempre falo que eu não mudei meu jeito, é o meu jeito. Fiz um primeiro vídeo falando que eu não sou assim, sorridente, comunicativa para a política. Eu acho que a política chegou a mim pelo meu jeito de ser. E nós falávamos antes também, né, Vlad e Marcinho, que nós se conhecemos desde o Léo Clube, tivemos uma história lá, depois, é claro, cada um toma um rumo, né? E assim, é muito bom hoje estar aqui com pessoas assim, que a gente já conhece de longa data, que a gente sabe que vai poder contar também. É um caminho novo, né? Eu sempre falo muito que a vida é feita de ciclos, né? Hoje está iniciando esse ciclo na minha vida, na do Marcinho, e certamente um dia vai ter um final também, né? A gente não é eterno. E o que a gente pode fazer é contribuir. E eu sempre falo muito, o hospital, trabalho 11 anos, né? E o Jader sempre comentava que a Secretaria de Saúde foi a maior escola dele. Para mim foi o hospital. É o hospital, né? Porque ali a gente vê, ali as pessoas estão despidas de tudo o que existe de julgamento, de máscaras na sociedade, porque a gente é feito de máscaras, né? Não adianta, a gente veste conforme a necessidade, a gente acaba tendo que dar um sorriso mesmo não estando tão bem, né? Então a gente, lá no hospital, não. Lá a gente consegue ver o ser humano nu e cru como a gente é. Então, o que me fez ir para a política? Essa vontade, assim como o Marcinho, de servir. A gente sabe que hoje a política está muito desacreditada, né?
E a gente ouvia muito essa palavra da esperança, que com a vinda do Jader, com a renovação, que é o que a gente pôde perceber, de nomes, novas pessoas, né? Apenas 2 que já permaneceram, os outros 7 são todos novos, né? Então, a gente percebe isso, da renovação, que é o que as pessoas precisam, né? Que é o que eles querem nesse momento. Então, a gente vai trabalhar para isso, para atender as expectativas. Eu fiz uma votação muito expressiva, não imaginava. O Vlad um dia me falou, né, Vlad, um número, tu me disse, guarda esse número, eu não tinha entendido bem, tu disse vai ser o número de votos que tu vai fazer. E fiz a mais, ainda um pouquinho mais, não imaginava, mas torna a responsabilidade maior ainda, né? É que quando o Vlad te passou o número, daí depois teve mais gente que você convenceu, né? Por isso. Foi depois, né? Foi depois, acho que foi isso, né? Exatamente. Mas eu acredito que esse grande número, ele se deve, assim, todo mundo, Faxinal é pequeno, conhece, minha família é uma família grande. Quando a gente decidiu, primeiro eu e meu esposo, assim, que eu só fui quando ele me disse, pode ir. Ele tinha muito receio, né, de a gente se envolver com a política, porque a gente não é político, né, falando, não temos uma história na política de família de nenhum lado. E a gente tinha um certo medo, né, de entrar para um mundo que está tão desacreditado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa responsabilidade, talvez, de fazer diferente, né? Buscar fazer diferente para que as pessoas acreditem e para que a gente prepare mais pessoas. Porque, como eu disse, vai chegar um momento que a gente também não vai mais estar aqui. E que bom quando a gente consegue ter alguém que está preparado para ir dando continuidade, porque a política é uma coisa que a gente não tem como viver sem, né? Então, a gente precisa ter mais pessoas preparadas. E a minha família abraçou muito, sabe? Quando eu decidi, eu fiz uma janta com os meus tios lá em casa. Meu pai, são em 15 irmãos, a família do meu pai. Não estavam os 15, mas a maioria primos, então, maioria em Faxinal, todos abraçaram, sabe? E teve uma tia que me... Pra nós, com a família grande, Tava assim, né, Vlad? Tava difícil, né? E aí tem o hospital, tem a empresa do meu esposo, então eu tenho um grande círculo de amigos, né? E isso contribuiu muito, eu acredito que muito. Muitas mulheres, eu ouvia muito isso, assim, mulher não vota em mulher, pensa bem pra você ir, porque mulher não vai votar em mulher. Tem questão de ego, tem questão de ciúme, tem questão de, né? Coisa da sociedade. Mas eu acredito que eu tive muito voto de mulher, porque onde eu ia na casa dizia, eu não vou votar, mas a minha mulher vai votar. Então, talvez, pela história da gente, né? Eu acho que foi o outro lado, né? Eu acho que as mulheres acabaram se identificando contigo Isso. pela situação de não ter vereadora eleita, né? E pela minha história, né? Eu já digo assim, pelo que eu sou, assim, né? A gente não é melhor do que ninguém, né? Sim, Deus sim. me livre. Mas, assim, pela vida reta, de retidão que eu sempre busquei ter, sabe? Na minha família, dentro de ser boa mãe, de ser boa profissional. A gente tem muita falha, mas, assim, eu sempre busquei de sempre fazer o certo naquilo que eu faço. Então, eu acho que as pessoas se identificaram com isso. Vocês 3 foram os mais votados, né? Na questão da situação agora, digamos assim, né? Teve o Eloy também, que ficou em 3º lugar na questão de votação, mas vocês 3 da situação foram os mais votados. O Vlad com uma votação mais expressiva na Barra Grande também, o Marcinho aqui na cidade, a Fran aqui na cidade também. E Vlad, o que você considera que o povo avaliou em você, que a população avaliou em ti, para te dar essa reeleição? O que você considera que foi o ponto do teu trabalho nesses 4 anos que estão se findando, que o povo disse, não, eu vou votar no Vlad de novo porque eu confiei no que ele fez? Rodrigo, ouvindo atentamente a Fran agora também, me remeto ao passado, um pouco a história da família, porque sem a família nós nada seríamos. E, Rodrigo, eu tive uma escola dentro da minha casa que foi o meu pai. Meu pai foi vereador por 2 mandatos e meu pai só tinha o primário, 4ª série, mas sempre foi um homem de caráter, um homem humilde, um homem que serviu à sociedade, um homem que não olhava distinção de partido político, de religião, e isso foi me instigando desde criança a ser igual, né? E as pessoas, na minha primeira caminhada, Márcio e Fran, na eleição passada ainda, as pessoas falaram, seja igual ao teu pai. Se você for igual ao teu pai, está bom. Então isso me marcou e me motivou a ter posição, Rodrigo, né? Eu carrego isso comigo, com a posição minha adotada na Câmara de ser um vereador de cobrança, de ser um vereador que ia atrás, não apontava só o problema, porque é fácil simplesmente você criticar, apontar o problema e não ajudar na solução. E esse foi o meu jeito de fazer política, Rodrigo, desde o primeiro minuto. E aí pessoas se identificaram agora, também diziam, Vlad, você nos representou. Tinha problemas que talvez não conseguiam resolver, buscavam o acesso a mim para tentar fazer uma interlocução junto ao executivo para resolver.
E reforço aqui, Rodrigo, se o prefeito atual tivesse ouvido mais os vereadores, quem sabe a votação do grupo político dele teria sido diferente. O vereador que cobra, Marcinho e Fran, é o vereador que ajuda o prefeito a, se estiver fora dos trilhos, a voltar para os trilhos e administrar a cidade com mais destreza, com mais, acertando mais assertivo. Então, é isso, Rodrigo. A minha posição, eu acho que ela me capacitou a eu estar novamente buscando essa eleição e, mais uma vez, chegando na segunda colocação. É uma votação expressiva. Eu dizia que eu não tinha ego nenhum, eu gostaria de estar dentro, né, porque sentia no Jadre e no Seco a esperança que foi muito falada aqui nessa tarde de mudança, Rodrigo. A gente ouviu muitos relatos nas casas, a gente já acompanhava o trabalho e vamos adentrar nos assuntos. Eu acho que, quem sabe, daqui a pouco a gente ouvia muito essa questão da saúde nas casas, nos lares. Tem coisa boa? Tem, é óbvio, nem tudo está ruim, Rodrigo. A gente não pode ser demagogo e dizer aqui porque era oposição ao prefeito dizer que tudo está ruim, mas muito precisa ser melhorado. E o povo acreditou nessa nova geração, Rodrigo, deixando o P de política para trás e olhando para as pessoas. Pegar o gancho, Vlad, na tua colocação sobre oposição. A gente fala oposição em situação porque tem que ter. A oposição, ela é algo que olha de uma forma diferente, questionando mais aquilo que vem. Né? Não é que seja oposição que vai ser contra tudo, mas olha de uma forma diferente. E o que você considera que vai mudar no trabalho que você foi de oposição nos últimos 4 anos e agora passa a ser situação? Qual é a diferença? Rodrigo, nós trabalhamos na Câmara sempre com a minoria nessa legislatura. Nós éramos em 4 vereadores de oposição e não conseguimos fazer as transformações necessárias. E a política que ela se constrói com diálogo, se constrói com trabalho, e lá no último ano o Vlad conseguiu ser presidente. Uma forte articulação entre os partidos políticos, né? Conseguimos trazer 2 vereadores da base do MDB para a nossa base política e eu consegui me tornar presidente do Legislativo. E aí nós imprimimos o nosso DNA à Câmara Municipal de Faxinal dos Guedes, trocando algumas peças, Márcio e Fran, que eram necessárias ser trocadas, porque nós precisávamos mostrar aquilo que nós pregamos durante os 3 anos e meio. E nós lançamos o Câmara Ouve. Abrimos as portas da Câmara para que a população viesse para dentro e conversasse conosco. Então a Câmara, ela teve os assessores que estiveram lá todo o tempo recebendo as pessoas, indo buscar as informações, tentando resolver, sendo essa interlocução, e nós imprimimos uma gestão técnica. Em um acordo com o Silvio Rosa, acabei renunciando para dar os últimos 6 meses a ele, deixando um caixa ótimo, um excelente caixa, né, financeiro da Câmara para ele e continuando o nosso trabalho. E nessa legislatura, nós vamos construir isso com todos os 9 vereadores. O Marcinho falou, é muito importante. É necessário porque é da legislação ter vereadores de situação e oposição, mas junto com os 9 nós vamos construir a Câmara. Muitas vezes a população não sabe ainda como funciona o Legislativo. Seria interessante visitar mais lá a Câmara. As portas estão abertas, Rodrigo, porque há uma responsabilidade grande. Os grandes projetos, Fran e Marcinho, são deliberados na Câmara. A Câmara é responsável, né, para o futuro da cidade. Apesar de sermos de situação, com certeza nós vamos dialogar com o Jadre e na hora que nós precisar cobrar mais incisivamente, Rodrigo, nós vamos cobrar também, dentro de uma calmaria, dentro de uma situação, conversando, dialogando, porque nada se resolve com briga. Então esse vai ser o nosso jeito. E com certeza, Márcio, né, com 11 deputados estaduais, né, da nossa base governista do PL, eu falo do PL agora porque sou do Partido Liberal, né, e do nosso governador de estado, nós vamos juntos conseguir conquistar muitos recursos para Faxinal dos Guedes. E já anunciamos na segunda-feira, né, Márcio, você pode falar melhor depois, do nosso deputado Massoco, já garantindo 3 milhões de reais por início de 2025, nós começarmos de mãos dadas junto com o Jadre e o Seco, né, renovar tudo aquilo que precisa ser renovado, conceitos também, muitos conceitos precisam ser renovados, e a administração de gestão, Rodrigo. Nós não falamos mal de pessoas, é gestão. Faxinal dos Guedes precisa de um choque de gestão. E Câmara unida, com Executivo unido, trará um resultado benéfico a todo o nosso povo. Marcinho, você pode falar dessa questão dos 3 milhões, mas eu gostaria de emendar uma outra pergunta que você já pode ir na sequência, né? O que você mais ouviu na tua caminhada, assim, quando você visitou as pessoas nas casas e tal? O Vlad comentou antes da questão da saúde. O que você mais ouviu que você já colocou na mente, assim, que não, a partir de janeiro eu tenho que focar nisso aqui para melhorar essa parte? Eu acredito que essa palavra saúde foi a mais ouvida.
a saúde foi algo que era quase que unânime em todas as casas que a gente ia, né? Como o Vlad falou, algum ponto positivo, mas a grande esperança das pessoas, ela olhava e diziam, nós precisamos disso na saúde, nós não concordamos com essa forma de trabalho que foi implantada, a gente achou que ficou mais difícil, né? Então, saúde foi uma palavra que eu ouvi bastante, mas como a Fran falou, eu ouvi também renovação. Renovação, às vezes, não é renovação de idade, de tal. Às vezes é renovação de pensamentos, de ideias, de propósitos. Então, as pessoas estavam com esse sentimento, né, Vlad, de mudança, me parece, na cidade. Faxinal hoje, né, então o pessoal estava nessa expectativa. Então, eu ouvi muito uso sobre renovação, mudança, participação, as pessoas querem participar, às vezes ela quer ser ouvida. Uma das ideias, aproveitando que eu tenho futuramente de compartilhar com os colegas, é de nós daqui a pouco sair lá só do prédio, vamos se aproximar das pessoas, porque o nosso trabalho reflete diretamente na vida das pessoas de Faxinal dos Guedes. Como a Fro falou, chegou o nosso ciclo. Amanhã vai ser outros, vamos respeitar aqueles que já foram, contribuíram, escrever história, vamos pegar os exemplos bons e seguir, os maus vamos ignorar, não vamos perder nosso tempo com aquilo, vamos, de certa forma, com um trabalho, com muita sabedoria, construir também a nossa parte, deixar um legado para as pessoas que agora estão vindo aí. E Faxinal precisa muito, eu brinquei que eu saí um dia andar na quinta-feira, eu amanheci no Passo do Irani, era 7 e pouco da manhã, e eu terminei às 10 da noite, na linha Procópio, que é lá pra frente do Presoto, lá na divisa, cara. Então o Faxinal é muito grande e tem muitas realidades e muitas histórias que você ouve nas casas. Então algo que eu notava muito que as pessoas também, parece que elas têm uma carência de ter pessoas para conversar, de se abrir às vezes, por isso que eu penso muito da gente falando em saúde. Nós estamos carentes, né? Trabalhar, todos nós, trabalhar muito a questão até da saúde psicológica, ou alguma forma de nós tentar humanizar o quanto mais o sistema. A gente sabe que muitas funções não é do poder público, é da família ou é de outro setor, mas se nós puder fazer ações que levem mais qualidade de vida para as pessoas, eu acho que esse é o nosso grande objetivo, como hoje pessoas políticas, né? E eu sempre digo, o pessoal diz, mas a política não presta, cara. Eu sempre digo, se você não gosta de política, você vai ser governado por aqueles que gostam. E se aqueles que gostam não estão muito bem intencionados, tem uma grande chance de todos nós pagar um preço alto, né? Então, assim, a política, ela tá na nossa vida todos os dias. Quando você vai no mercado comprar, quando você vai abastecer, ali tem imposto que volta para a política. E a política, o grande propósito dela, diz lá que é servir. É para prestar um serviço ao cidadão. Agora, o problema é a politicagem. Quando envolve politicagem, quando você quer fazer em benefício próprio. Então, eu vou ser um cara, né, que quero aprender muito, mas a gente vai procurar que as coisas sejam o mais transparente possível. E eu acredito que será, né, porque é a linha de pensamento de todos, né. Então, eu acredito que essa transparência que as pessoas estão esperando, porque hoje a tecnologia, o acesso à informação, nós estamos aqui falando nesse momento para milhares de pessoas que outra hora nós não tínhamos essa oportunidade. E, né, e nas casas, se a gente ficasse, às vezes tu passava um dia na casa da pessoa, verdade, mas tanto que ela queria ouvir ou falar. Então, eu acho que se nós puder, quanto mais transparente, porque eu dizia às pessoas, olha, eu não posso vir aqui te prometer, mas eu posso me comprometer de buscar informação, se tiver ao meu alcance, porque a gente sabe também que nós temos um papel de legislar, e há uma diferença entre executar. Mas também nós temos, como o Vlad falou, uma grande premissa aí, porque os grandes projetos vão ter que passar pelo aval dos 9 vereadores. Então, se a gente puder, de certa forma, ser o mais assertivo possível, né? Não vamos acertar 100% porque somos seres humanos, né? Mas, particularmente, tenho a humildade de saber que é hora de errar, vou estar ali para ouvir um colega até me chamar a atenção e dizer, Márcio, acho que você não se expressou legal, cara, acho que não é por aí. Olha, você talvez, porque aqui fora, né, Fran, nós que não estamos, né, Vlad, tenho certeza que muita coisa que você pensava, chega lá no dia, opa, agora eu barrei numa lei, eu tenho que segurar por aqui, por outro caminho. Mas a palavra que mais se ouvia era saúde, esperança e renovação. Então é por aí, cara. E pra ti, Fran, também foi nesse sentido? O que você mais ouviu na tua caminhada? O Marcinho falou tudo agora. Ele resumiu tudo. Fiquei pensando o que eu vou falar depois do que ele falou. Mas uma coisa é interessante, assim, ó, dentro da palavra renovação, tem a palavra ação. Então, eu acredito que junto com isso, né, com a renovação, a gente traz ação. Porque se a gente parar para pensar, a gente vai ficando num estado de inércia, né, na nossa vida, no nosso trabalho. Então, se a gente não tiver o Ikigai, que eu já digo, né, eu tenho um livro que eu leio lá no Japão, é muito falado, que é aquilo que te move, aquilo que te motiva. Se não tiver isso bem estabelecido, assim, ó, e sangue novo, né? Pessoas novas, são novas ideias. Ninguém faz nada sozinho, né? Eu falava muito também que como que a gente vai levar projeto para a Câmara e essa distância, eu vejo que existe hoje, até hoje, existe uma distância muito grande
da prefeitura, né, do poder municipal, na verdade, entre vereadores. Nós comentamos, né, nos bastidores em outros momentos, né, Vlad? A população, eles brincam muito. Daqui 4 anos agora você volta. Inclusive, tenho muitas visitas para ir tomar chimarrão. Eles não querem nada, eles querem que venha conversar. E quando você fala de estar carente, nós estamos carentes, né? Se a gente parar para olhar no nosso dia a dia, a gente não tem o tempo de ir tomar um chimarrão com o vizinho, conversar com o outro. A gente sabe, o mundo, ele acelerou, né? E a gente tem os afazeres, e eu sempre falei, mulher na política é o dobro de vontade. Ó, pra estar aqui é o dobro de vontade, porque tive que ir no salão, de tempo, de dinheiro. Não, o Marcinho e o Vlad estão de calção e chinelo aqui, né? Não estão vendo, Coloca a camisa não boa. combina nada. Trabalho veio pra cá. Eu saí 7 horas da manhã de casa e vim direto aqui. Hoje não combinaram. chamei a Bran pra confirmar, hoje de manhã ela me disse assim, não, é bom que 2 horas eu vou no salão. Digo, meu Deus, 2 horas Não no salão. combinaram, né? A gente tem que estar um pouquinho mais apresentável também. Mas assim, a mulher, ela tem que ter, eu digo, por isso que eu acho que é uma das grandes dificuldades da gente achar mulheres com vontade de também de participar, né? Com respeito a todos que se elegeram, que eu sou a única mulher, eu gostaria que tivesse se elegido mais mulheres também. Mas, quem sabe, né? Futuramente a gente... E isso me traz uma responsabilidade maior ainda. Porque já me falaram assim, vai depender do teu trabalho. Se tu fazer um bom trabalho, já vai ver que pode confiar nas mulheres. Se tu fazer um mau trabalho, já vai ver que realmente tem que ser para homem. Então, isso pesa um pouquinho, sabe? Mas eu acredito que a gente, fazendo o que é de forma justa, transparente, correta, como o Márcio disse, a gente não vai agradar todo mundo. Isso é impossível, né? Nem Jesus agradou nós, quem vai ser nós? Mas se a gente conseguir fazer o maior número de acertos e a maior assertividade possível, a gente vai agradar a maioria. E para isso a gente tem que ouvir eles, né? Ouvir a população, estar presente. E são ideias, a gente também tem ideia, a gente já conversou, a gente está um pouquinho mais próximo das comunidades, de associações de moradores, né? Clube de mães, entidades, que quando a gente está junto, a gente consegue saber o que lá precisa de fato. Porque às vezes a minha ideia, eu vou dizer, lá em tal lugar precisa, vou citar uma lombada, que eu ouvi muito, e já ouvi me falando, não seja aquele vereador que vai pedir lombada. Mas se for daquela localidade, por uma necessidade, a gente vai pedir. Agora não adianta eu dizer, lá em tal lugar precisa, vou na Câmara, tá, aprova, e eu não ouvi as pessoas lá para saber se de fato precisa. Ou ouvir e não fazer nada com aquilo que eu ouvi, né? Ter uma demanda e a gente não expor. Então não vai agradar todo mundo, mas a gente tem que estar disponível, né? Para tentar dar o nosso melhor, né, meninos? É isso aí, Isso aí, menina. Fran. Nota 1000. Vlad, a gente, em nome da equipe Alternativa, parabeniza você pela eleição, pela reeleição, na verdade, né? Deseja para você um ótimo trabalho nos próximos 4 anos e a Alternativa está à sua disposição. Joia, Rodrigo, a gente que agradece o espaço de estar aqui expondo, né, um pouco da nossa intenção, daquilo que a gente fez, e eu esqueci de colocar, Rodrigo, nos primeiros meses do meu mandato, eu fui o autor da lei de transmissão ao vivo de todas as licitações, para dar mais transparência ao erário público. É isso que a população pede, mais transparência. E eu tive que ir para o Ministério Público porque essa lei não estava sendo cumprida. Então, Rodrigo, o vereador também ele tem que pensar naquilo que falta, criar leis. Criei a segunda lei, que foi o Bolsa Atleta, para que os professores de educação física, Márcio e Fran, eles possam enxergar os talentos lá no colégio e quem sabe a gente ter uma bolsa para incentivar a prática do esporte. E eu vejo muito o nosso vice-prefeito, Márcio e Fran, Rodrigo, os nossos ouvintes, o Ronaldo é a pessoa que pode fazer isso, porque ele foi um rapaz que começou pequeno aqui em Faxinal dos Guedes, foi para a Europa, foi ser jogador de futsal, e isso é o sonho de muitos garotos. Eu não falo só de futsal, falo de outras modalidades, né? Então, fui o autor da lei que criava a biblioteca virtual, né? Porque a nossa biblioteca está muito obsoleta hoje nos dias atuais, mas ela foi... O prefeito não quis fazer isso, então a gente esbarrou nisso, né? Mas, enfim, são coisas, né? A gente criou várias leis, várias indicações, né? O nosso trabalho está lá no portal da Câmara para todos os munícipes entrarem e enxergarem o que cada vereador faz, o que cada vereador indica, quais são as leis, o que foi favorável, os recursos que trouxe. Então eu quero, só mais uma vez, Rodrigo, agradecer os meus companheiros, agradecer você, agradecer os meus eleitores, aqueles que não votaram no Vlad, porque realmente, né, Fran, foi uma eleição muito difícil e a gente convive no mesmo círculo de amizade, muitos amigos, né, mas com certeza o povo acreditou. E a palavra esperança, com o crédito que a gente tem, com a forma de a gente viver, com o caráter que a gente imprime naquilo que a gente faz no nosso dia a dia, isso nos credencia a ser o representante, ou seja, o porta-voz daqueles que não têm voz. E um bairro que me marcou muito foi o bairro do Vatal, porque lá eu comprei muitas brigas, Rodrigo. Lá o esgoto corria
ao lado das janelas. Eu fui lá brigar até conseguir. E lá no apagar das luzes também, Marcinho, nós conseguimos, junto com o PL, né, um campo de futebol sintético para aquela área que está sendo licitado nesse momento, para trazer alegria para as crianças, trazer esporte, também para a Coab, enfim. Foi uma legislatura de muito trabalho, Rodrigo, que a população reconheceu e nos credenciou, nos dando a oportunidade de mais um mandato. Forte abraço a todos, conte sempre com o Vlad. Obrigado, Marcinho, também pela disponibilidade de vir aí conversar com a gente. Parabéns e sucesso, né, nos próximos 4 anos aí, que você consiga realizar um bom trabalho. Ótimo, eu que agradeço, né, voltar aqui agora enquanto o Vlad falava, me passava um filme na cabeça, que quando a Alternativa abriu no primeiro dia que foi pro ar, eu fui um dos primeiros locutores, eu lembro que a direção, antes de ter Alternativa, eles diziam, fica tranquilo, se prepara que um dia nós vamos colocar uma rádio em Faxinal e você vai ter a oportunidade. E eu tive a oportunidade. Então agora eu tava lembrando aqui, poder voltar hoje, como a Fran falou, eu nunca me programei para estar aqui como hoje vereador, né, eleito. Então eu digo que passa um filme na cabeça, porque é uma sementinha que a gente vai plantando e às vezes ela não dá o fruto na hora certa, demanda de um tempo, né? E hoje praticamente 20 anos depois, quantos anos está a Alternativa? 18? 20 agora, dezembro. 20 agora, quase 20 anos, eu estou aqui hoje falando, né, nesse cargo que Faxinal dos Guedes, que a população me deu essa oportunidade também de mostrar o meu trabalho. Quero só reforçar o que o Vlad falou rapidinho, que eu acabei não respondendo a sua pergunta da questão do que tu pediu ali dos recursos do PL, né? Sim. Nós já, inclusive, então líder do governo e agora prefeito de Concórdia, o deputado Massoco, nos procurou logo depois da eleição, reuniu tanto eu quanto o Vlad e o vice-prefeito, que somos do PL, né, para se colocar à disposição. Temos uma grande bancada, vamos usar isso porque é muito importante para Faxinal dos Guedes que a gente tenha esse acesso. E é importante também relembrar o trabalho do vereador Paulinho, que manteve o PL aqui muito ainda importante, quando né, foi um cara que fez uma boa gestão, não porque é meu irmão, mas conseguiu deixar um legado também lá na Câmara de Vereadores, e hoje eu vejo que eu também em algumas casas, e o Paulinho sempre estava com nós, o Paulinho. Então é legal trazer também essas histórias, como o seu Nadir fez essa história, e quem sabe um dia se os filhos da Fran vão dizer, a minha mãe, eles vão chegar lá, tua mãe foi uma boa vereadora. Eu acho que esse é o maior legado que nós podemos deixar aqui, né? Então só reforçar que o PL, então, e terminamos a gestão atual, vai com 3 vereadores na Câmara, o PL, começamos sem ninguém, né, Vlad? Sem ninguém. E hoje, tanto o Vlad quanto o Ronaldo e o André, 3 vereadores do PL. Estaremos eu e o Vlad lá no PL, mas como o Vlad falou, vamos estar muito alinhado com toda nossos colegas, seja dos demais partidos, que hoje nós temos PSD e MDB, né? São esses 3 partidos, queremos ser parceiro de todo mundo, onde o PL puder auxiliar, nós vamos buscar. Já temos as portas abertas, o governador já disse que está esperando a gente já para uma boa gestão. Enfim, Rodrigo, agradecer todo mundo por essa oportunidade rica. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, que sem Ele nada é permitido, que de certa forma as nossas atitudes, a nossa vida possa consagrar o nome dele, que é o meu principal objetivo, e servir. A palavra que eu mais falei e que eu me propustei é servir a minha comunidade naquilo que tiver ao meu alcance. Então, não hesite em me perguntar, se eu não souber a resposta eu vou perguntar para quem sabe, se não for de minha responsabilidade o que vocês me perguntar eu vou procurar quem é responsável, mas como a Fran falou, vamos atender a nossa gente, é para isso que nós estamos aqui, para servir. Então eu agradeço essa rica oportunidade, né, de estar de volta na emissora que eu comecei, quem sabe daqui a uns dias de volta também, né, estamos aguardando aí. Fica no ar aí, Fica no ar aí, direção, tô aqui, né? Então, só agradecer, né, porque eu acho que essa descontração e nós estamos sendo nós mesmos, é isso que as pessoas esperam, né? Sim. Que nós não somos figuras que se fantasiamos de um personagem para esse momento político. A vida como ela é, literalmente. Então, gente, Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade, Rodrigo. Tamo junto. Fran, a gente parabeniza você também, foi a mais votada aqui em Faxinal dos Guedes, né, na última eleição, parabéns por isso. Obrigada, e Rodrigo. Desejamos um ótimo trabalho para você também. Muito obrigada, gente. Quero agradecer, então, né? Agora, publicamente, meu primeiro, nós marcamos, não gravamos ainda o vídeo, mas vamos gravar. Mas quero agradecer aos 546 votos que acreditaram em mim, né? Foi uma votação muito expressiva, muito além do que eu imaginava realmente. Às vezes ainda me passa assim, meu Deus, é verdade? Sabe quando tu vai caindo a ficha? E eu acho que aos poucos tu vai vendo assim, porque tu começa a pensar, meu Deus, de onde saíram tantos votos, né? Tem pessoas que votaram que a gente nem conhece, né, Vlad? A gente daí vai ter, então assim que a gente consiga ter discernimento, sabedoria, é o que eu peço, sabe? Para Deus, agradecer a Deus pela vida da gente, sempre digo isso, pela família, por a gente estar onde a gente está. A gente com certeza está onde a gente deve estar no momento certo, né? E as coisas acontecem no momento certo, né, Marcinho? Às vezes não é na hora que a gente quer, mas é na hora que tem que ser. Então, que a gente consiga ter esse discernimento, essa sabedoria
E uma coisa muito importante que eu sempre falava, a gente tem partido, vocês falaram do PL, eu sou do PSD, mas o partido ele é necessário para a gente concorrer a uma eleição. Claro que agora é necessário para a gente buscar um recurso, para ter os aliados, para ter... Existe uma rede, uma conexão de pessoas, né? Que tem alguns propósitos, que se identificam por algum ideal, né? Mas nunca o partido tem que ser mais do que as pessoas, né? Porque eu sempre digo que as pessoas, todo mundo, eu tenho motivo para estar onde eu estou, vocês, né, não eram do PL, estão no PL, então todo mundo tem um motivo para estar onde está e defender o que defende, a gente tem que respeitar. Quando a gente conseguir respeitar o próximo e não ver ele como uma sigla partidária, a gente vai ganhar muito. Então é isso que eu peço, sabedoria, discernimento, que a gente consiga representar a nossa sociedade, né, da melhor forma possível, com muita transparência e de forma justa, honesta para todos, né, que só tem a ganhar. É o nosso município que ganha, são os nossos filhos, é a nossa história. E muito obrigada à rádio também, né, por essa oportunidade. Estou à disposição também. Estaremos, né, meninos, também à disposição para a hora que precisar. Muito obrigada. Obrigado, Fran, Marcinho, Vlad, pela presença aqui na Alternativa. Curta, compartilhe esse vídeo, mande para o máximo de pessoas e até a próxima. Valeu!